Iniciamos hoje a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Salto. Estamos recebendo o candidato José Geraldo Garcia, a quem damos as boas-vindas. As perguntas foram formuladas pelos integrantes da equipe de jornalismo do jornal Taperá. Nós contamos aqui com a presença de um deles, Rafael Paco, que também fará perguntas suas e dos demais integrantes da equipe do jornal. Inicialmente, eu queria fazer uma pergunta ao candidato Geraldo Garcia, que é a pergunta que muitos saltenses estão fazendo. Essas impugnações à sua candidatura a prefeito preocupam? Você será candidato a prefeito de Salto? Walter, antes de mais nada, eu quero saudar a iniciativa do jornal por esse momento, por esse momento de estar entrando na casa de tanta gente e possibilitando, inclusive, esse primeiro esclarecimento. A minha candidatura já está registrada, aliás, eu já estou em campanha, já estou pedindo voto pelas ruas da cidade desde a última terça-feira, dia 16, e essas impugnações que aconteceram, nós estamos no processo de defesa e com muita tranquilidade, uma tranquilidade absoluta de estar, graças a Deus, tem justiça, né? Justiça eleitoral que possibilita os argumentos da outra parte, e é o que eu estou fazendo. Então, com muita tranquilidade, vamos responder as demandas, né, dessas questões que chegaram lá, e da minha parte, o que eu estou preocupado efetivamente é com a campanha e de dizer, então, a todos os que estão assistindo e lendo, né, a reportagem, que eu estou candidato com muita tranquilidade e quem vai julgar serão os eleitores, não é? E não aqueles que, de alguma forma, os adversários que, de alguma forma, queriam me ter fora do páreo. Prosseguindo, nós vamos fazer as perguntas formuladas por Rafael Paco, que fará a primeira pergunta. Geraldo, por já ter passado pela Câmara de Vereadores, qual a importância que o senhor dá à Câmara na gestão municipal? Total, né? Eu acho que o Executivo, todas as ações que ele precisou, a maioria delas, passa pela Câmara. Desde a aprovação do orçamento, qualquer convênio estadual ou municipal, esses recursos que são primordiais para a nossa cidade, depende da aprovação dos vereadores. Então, essa harmonia dos dois poderes é fundamental para que haja a harmonia da cidade. Os meus dois mandatos, né, de 2005 a 2008 e de 2009 a 2012, tentamos estabelecer essa harmonia. Eu sempre digo para os meus candidatos a vereador, são quase 170, que o vereador vai ser fundamental no processo. Eu quero vereadores que possam dialogar comigo. Uma Câmara atuante, uma Câmara porque a gente possa estabelecer esse contato, faz a gente errar menos quanto Executivo. Então eu tenho consciência plena da importância do primeiro voto. O primeiro voto são os 5 números para vereador, né? A importância do vereador é fundamental para a harmonia dos poderes, e é o que eu, se chegar lá, se o povo me der essa oportunidade, estabelecer. A construção dos novos prédios da Prefeitura, da Câmara e também do Fórum na região do Central Park, transferindo automaticamente o coração da administração para aquela região, constam no plano de governo do senhor? O terreno que foi conseguido, foi na nossa gestão, foi um pedido quando daquela articulação ainda com a família do Dr. Paulo Maluf, exatamente com esse objetivo. E está lá no coração daquele espaço tão nobre, né? Tudo vai depender da questão econômica. Eu tenho tido um cuidado muito grande com todas as minhas falas públicas, né, no que se refere, públicas e privadas, né, no que se refere às ações que nós vamos fazer. Evidente que eu gostaria de implementar prédios lá para que ter dignidade, principalmente o Poder Judiciário, né, que o nosso fórum, o Poder Judiciário, ele está muito espremidinho aí na nossa Avenida Dom Pedro II, no Convívio, né? Então,
é necessário um novo prédio. O problema é o recurso para isto. Se conseguirmos, se tivermos essa oportunidade, sem dúvida nenhuma que nós começaremos uma discussão. E quem sabe, buscar uma parceria público-privado para discutir isso com o Legislativo também, fará parte, sem dúvida, das discussões que nós vamos travar com os nobres vereadores eleitos, sem dúvida. A rejeição das contas municipais de 2012 foram confirmadas devido ao caso envolvendo o INSS. Este fato provocou o apontamento pelo Tribunal de Contas como irregulares as suas contas desse ano. Como avalia o presente momento? É uma das questões da impugnação, né, Walter? Tem 3 questões que estão sendo levantadas na impugnação, a conta de 2006 e de 2007, que tem a ver com o consórcio do Ribeirão Piraí. Ausência de documentos, enfim, que nós vamos provar nessas impugnações, que foi mais do que bem cuidado essa questão dos consórcios. No que se refere às contas de 2012, não foi por unanimidade que foi discutido isso lá pelos conselheiros, né? Havia muitas controvérsias. É interessante dizer, Walter, que depois das contas de Salto, depois das rejeições da conta de Salto, todas as cidades que tiveram o mesmo problema de Salto foram apartados. Isto é, vão ser discutidas posteriormente pelo consórcio, pelo Tribunal de Contas. E o que possibilitou e ensejou que a Câmara Municipal, então, aprovassem essas contas. No nosso caso, no caso de Salto, nós vamos discutir isso junto à questão eleitoral, porque, no fundo, nós estávamos com a melhor das boas intenções e fazendo aquilo que muitas prefeituras fizeram para resgatar recursos importantes da Previdência Social que ficam bloqueados lá. Então nós fizemos aquilo que muitas prefeituras fizeram, que a iniciativa privada fez também. O fato, eu não preciso aqui dizer, é que houve uma politização dessa questão. E aí aconteceu o que aconteceu, a rejeição das contas. Estou tranquilo, vamos partir para a defesa, os meus advogados vão argumentar na Justiça Eleitoral o quanto que a gente foi zeloso ao tomar essa atitude e certamente acredito na Justiça, viu? Acredito na Justiça e que nós vamos comprovar essa questão e certamente, quem sabe um dia até rediscutir isso aí, porque é uma coisa muito importante para o município que foi lamentavelmente bloqueada. Geraldo, a educação e a saúde são áreas que afetam o dia a dia da população. Mais precisamente na educação, com referência às creches. Qual o seu objetivo, qual o seu plano nesse setor? Principalmente após a assinatura do TAC na gestão passada. É verdade, deixei esse TAC pronto. Hoje a creche não é mais aquele espaço onde a mãe e o pai deixam a criança para ir trabalhar. Ela faz parte do ciclo de educação. A criança começa na creche a receber a sua formação, né? Aliás, talvez o momento mais rico do ensino, do processo educacional da criança. Nós vamos ter que continuar a implantar creches. Essa vai ser a grande missão de qualquer prefeito que chegar lá. Inclusive, há muita judicialização. Aliás, a palavra de moda agora é judicializar, né? Porque a família entra na justiça e tem direito à creche. A creche é um direito. Então, nós vamos ter que fazer um plano muito forte de discutir como resolver essa questão da creche. E não é só a creche, né? Discutir a educação de uma forma geral, né? Parece um discurso comum de todo candidato, mas que para mim não é discurso comum, é uma coisa que sinto dentro de mim. Se nós queremos uma cidade diferenciada, nós vamos ter que ter educação forte. Então, depois da creche, toda uma formação, graças a Deus temos os professores para dar essa formação, mas uma formação de nível para os nossos estudantes poderem se desenvolver, né? E no que se refere à saúde, uma força muito firme lá junto com São Camilo, nós temos uma entidade muito séria que administra o hospital e junto com o Hospital UAMI, que foi uma grande conquista da nossa administração, ambulatório médico de especialidade. Como aperfeiçoar o atendimento no nosso hospital, como
discutir a redução do tempo de exames, é o que mais eu escutei, viu, Walter, Rafael, nessa Consultas também, né? Consultas, porque o tempo é grande. Então, como estabelecer um protocolo novo para tentar, no mínimo, reduzir? Graças a Deus temos funcionários públicos que a gente pode contar muito nessa empreitada. E o centro de especialidades é uma coisa que também mexe muito comigo. Nós temos aquele espaço onde os pacientes que vão trabalhar especificamente as suas questões, trabalhar não, né? Cuidar das suas questões específicas de saúde, tenham mais dignidade. Mas está aí, educação e saúde, junto com o emprego, é o que eu mais tenho escutado nessa caminhada dessa pré-campanha. Ainda na questão do emprego que você tocou, Geraldo, a crise tem afetado sensivelmente até com o fechamento de indústrias. Como voltar a atrair essas indústrias para o município? Bom, primeiro eu estou torcendo muito para que essa questão política nacional se resolva rápido, para que o ministro da Fazenda e Brasília, né, dê luzes para essa questão econômica que pegou pesado no Brasil inteiro, né? Agora, o prefeito não pode usar isso como desculpa para não fazer nada. Nós podemos, sim, ser instrumentos para atrair empreendedores para a cidade. Nesse sentido, eu quero botar tapete vermelho e fofo para todos aqueles que quiserem escolher Salto como a cidade do seu negócio, né? E também quem está aqui já, não é só pensar em quem está fora, né? Mas também o empreendedor daqui. Eu vejo o emprego, né, em 3 dias, a indústria, onde a gente pode, então, oferecer principalmente desburocratização das questões para instalar negócios aqui. E vou trabalhar firme e forte, pelos bons relacionamentos que eu tenho com a Fiesp, para que, assim como a gente conseguiu o SESI, a remoção do SESI lá da estação, lá para a saída de Indaiatuba, definitivamente a gente tem um novo Senai em Salto. Vamos trabalhar firme nisso. O Senai que fica na Rua Rio Branco, em frente lá, o vizinho do Leonor Fernandes da Silva, precisa ser readequado, reequipado. E FATEC e ETECs. Nós, entre os grupos de partido que nos apoiam, está o partido do PSB, que é do vice-governador, não tenho dúvida que se chegarmos lá ainda esse ano, vamos marcar uma audiência com ele. E por quê? Senai, FATEC e ETEC? Porque quanto mais cursos profissionalizantes que a gente tiver aqui, mais também nós vamos ter argumentos para trazer estes empreendedores para cá. Afinal, o empreendedor sempre quer a formação boa dos seus funcionários. Eu quero só concluir falando de turismo, que eu acredito também, é um tripé, né? É a empresa, as empresas, o turismo, acredito muito na nossa instância, por formação profissional, pela paixão que eu tenho por essa área. O turismo na área de alimentação, de hospedagem, os ambulantes, os artesãos que poderiam ganhar lá o seu pão, né? E para isso nós temos belezas naturais, uma articulação definitiva com o trem republicano, trazendo o turista para cá, o nosso elevador da Ponte Estaiada, a ilha, o memorial, os parques. Nós temos uma cidade belíssima. Então eu acredito que empresa, o turismo e a agricultura, em que pese seja ainda um território pequeno na área rural, eu acredito muito na agricultura também. E o Ministério da Agricultura está com o Partido Progressista. Então eu acredito muito que a gente possa também levar os nossos empreendedores rurais nessa empreitada para a geração de emprego, que é certamente o que mais eu ouvi nessa campanha. A grande angústia das pessoas é trabalho. Quero trabalho, quero trabalhar. Ainda na questão da saúde, Geraldo, existe um projeto de alguma construção de uma unidade de pronto atendimento 24 horas, até para que possa desafogar o pronto-socorro? Eu não sei se 24 horas, mas que a gente precisaria fazer um teste numa região para que avance o funcionamento, pelo menos até as 22 horas, isso nós precisaríamos fazer. Eu vou discutir seriamente com a equipe da saúde, que a gente escolher, né, como fazer isto. Eu não sei se na região, por exemplo, do Jardim Santa Cruz, se pegar do Jardim Santa Cruz ao pronto-socorro, dá 8 km, 7 km. Então, talvez começando por lá. E nesse sentido, nós implantamos as clínicas, são 5 clínicas na cidade. Nós precisaríamos terminar a clínica da região do SECAP, do Jardim Cidade, botar para funcionar,
E eu sonho também uma clínica na região do Salto de São José, São Pedro e São Paulo, Madre Paulino, Conte, que é para atender essa demanda que nós não temos ainda. É um outro privilégio que nós temos. Eu falei do Ministério da Saúde, eu falei do Ministério da Agricultura, nós temos o Ministério da Saúde, também ligada ao nosso grupo político, e eu espero que isto faça com que a gente possa também obter recursos, que a minha preocupação é sempre essa: onde buscar os recursos que certamente o município não vai ter, com emendas, com programas, com projetos. Então, vamos trabalhar firme e forte, principalmente na prevenção. Eu falei das clínicas, a parte que mais eu acho importante dessas clínicas é a sala onde as pessoas possam ter aula, treinamento para prevenir doença. Porque depois que a doença veio, depois que a diabetes instalou, que a pressão alta veio, aí já foi pro beleléu, né? Então, trabalhar a prevenção vai ser uma questão muito forte também. Terminadas as perguntas do Rafael Paco, passamos às perguntas do Nelson Lisboa. Trânsito, dá para resolver esse eterno problema de cidade pequena, sem espaço, com uma frota que não para de crescer? Em 2017, sendo eleito, o que poderá fazer de imediato para melhorar esse setor? Pergunta do Nelson, muito inteligente. O gargalo principal. Nós somos uma cidade antiga, uma cidade que também no nosso momento de administração procuramos no mínimo modernizar as entradas e as saídas da cidade. Exatamente para tentar cumprir esse papel de escoamento. A saída da Rua 9 de Julho. Hoje a gente passa lá, está tudo duplicado, não lembramos daquela saída do cemitério, né? Que era tão mirradinha. Hoje não, temos uma avenida, temos a Avenida Brasília também, que foi duplicada, da Nagel até a região do condomínio Montserrat. A Marechal Rondon, que vai da estação até o Santa Cruz. Foram tentativas da gente aliviar o fluxo de trânsito da cidade. A própria ponte estaiada, na verdade, vai conduzir para um futuro anel viário, que se tivermos recursos também nós temos que avançar. Mas o carro virou hoje um participante da vida das pessoas, né? Tem família que tem 2, 3 veículos. E eu fico imaginando, então, como fazer com esses prédios que vão acontecer lá na região noroeste da cidade, como vai ficar o fluxo do trânsito naquela região. Nós temos que ter técnicos, engenharia, ter gente que nos ajude a pensar como fazer esta grande equação que certamente vai complicar a vida das pessoas. Mas tendo uma engenharia de tráfego, nós vamos, no mínimo, amenizar essas coisas. É o que eu pretendo. Ter uma equipe que ajude-nos a estudar com seriedade como dirimir, como amenizar esse problema de escoamento de veículos. Incentivar, por exemplo, as pessoas, por exemplo, num sábado de manhã no centro da cidade, andar a pé, que vale mais a pena fazer as compras no final de semana andando pela cidade do que com carro, né? Mas temos uma missão árdua aí nessa pergunta do Nelson. Ainda seguindo com as perguntas do Nelson, hoje o senhor responde a diversos processos. Qual tem dado maior dor de cabeça ao senhor? A contratação da advocacia Nelson Williams ou a questão dos tijolos? Nenhum. Estou tranquilo, né? A questão dos tijolos foi uma polêmica política também, né? Houve um problema, uma dação em pagamento, um problema burocrático que inclusive teve até uma CEI da Câmara, né, que mostrou o Geraldo, o prefeito, não tem nada a ver com a história. Houve um problema sério, burocrático, que precisa ser sanado, mas os tijolos e as telhas entraram lá na prefeitura. O que nós precisamos é deixar o processo rolar no tempo certo, devido, e vamos mostrar que especificamente dos tijolos não teve absolutamente nenhum reflexo para mim. E na contratação do Nelson Williams é o melhor escritório que faz esse trabalho. Nós estamos falando aí da questão de INSS. A prefeitura não tinha e não tem o know-how nos procuradores municipais para proceder com aqueles mecanismos que mostrassem para a Previdência as receitas que deveriam entrar. Então,
estes advogados fazem esse papel. Eu volto a insistir, se não tivesse a politização dessa questão, Nelson Williams estaria fazendo o seu trabalho, recuperando recursos para o município e estava tudo resolvido. O problema é que quando entra a política na história, aí entra essas questões aí. Mas particularmente com relação aos processos, eu estou dormindo o sono dos justos. Com relação a esse processo, alguns deles, ou a maioria deles, tem sido causado por falhas de assessores. Você acha que foi mal assessorado durante o seu mandato de 8 anos? Ninguém quer errar, Walter. Ninguém quer errar. Eu acho que a falha é inerente à natureza humana. Eu acredito que se houve falhas, não foi propositais. O problema é que sempre a figura, eu sempre pego o meu CPF, quando eu tinha uma reunião na prefeitura com alguns assessores, e falo, olha, vai sobrar para o meu CPF, vai sobrar para a pessoa física do prefeito. Então eu quero crer que não houve má intenção de ninguém, tal, é que os problemas são inúmeros. O que nós pretendemos sim, Walter, tocando nesse assunto dos funcionários públicos, é tentar realmente fazer com que as nossas equipes desburocratizem os procedimentos da prefeitura. Hoje, por exemplo, para um engenheiro, para um arquiteto fazer uma planta de uma casa demora um monte de tempo. Tem um monte de coisa chamada Comunique-se, onde fica parado as coisas por lá. Então nós temos que desburocratizar e parcerias sérias com os funcionários públicos. Eu sempre falo, prefeito pede voto. Eu estou aqui diante de você, pedindo voto, me colocando à disposição com outros candidatos para isso. Mas quando você senta na cadeira de prefeito, você descobre que você depende de todos os funcionários públicos para a realização desse serviço. E funcionários públicos comprometidos, que querem acertar. Mas há de se fazer um pacto muito forte, se nós queremos avançar nessa cidade, de motivação de todas as secretarias dos funcionários públicos, que é o que eu tenho sentido de andando por aí. Nós precisamos dar uma injeção de ânimo para motivar cada um dos funcionários públicos a exercer esse papel tão nobre, tão sublime de colaborar na administração da cidade. Porque o prefeito passa, é efêmero. É o funcionário público que faz com que as coisas aconteçam. Eu volto a insistir, nenhum funcionário erra porque quer. São falhas que estão inerentes aí ao dia a dia. Geraldo, o senhor considera que a compra dos dinossauros no Parque da Rocha Montonet foi um bom negócio para o turismo? E como trazer a iniciativa privada para esse setor? Eu só lamento que não deu tempo dos dinossauros chegarem a tempo no dia 26 de dezembro de 2012, quando o governador esteve aqui assinando o convênio da Ponte Estrada, ele vê, porque nós entregamos, ele assinou o convênio, nós entregamos a restauração do Parque da Rocha Montonet. O dinossauro foi um ingrediente que foi uma sugestão muito feliz da minha assessoria, para dar um caráter forte, dinâmico, de atratividade para aquele espaço. Lógico que foi um belo negócio. Precisamos aprimorar, quem sabe, cobrir para conta da chuva, do sol, mas essa questão da iniciativa privada a participar desse desenvolvimento turístico é um sonho que eu tenho. Eu volto a insistir, eu já falei por isso, falando novamente, diante da pergunta. Eu acredito muito que Salto, gente, possa ser um roteiro regional muito, muito especial. Nós temos o que mostrar aqui. Nós temos o que as pessoas possam aprender com os nossos parques, possam curtir com as nossas belezas naturais. Ah, mas o rio está sujo e tal. O próprio rio, do jeito que está, é um motivo pedagógico para que as crianças, as escolas venham aqui e aprendam. Eu sonho que a gente possa, por exemplo, o trem terá que ser explorado pela iniciativa privada. Aliás, eu acho que a gente já deixou encaminhado em 2012, que é a BPF, que cuida muito bem, Associação Brasileira da Preservação Ferroviária, a iniciativa privada ajudando o poder público a cuidar deste que vai ser, não tenho dúvida, um grande um meio para que o turismo aconteça na nossa cidade. Eu sonho com um teleférico, faz parte do imaginário da nossa cidade, aquele carrinho, aquele teleférico que existia, da almoxarifado da fábrica de papel ao almoxarifado da Brasital, né, Val? Isso está no imaginário. Isso é o João Ferraro, que era secretário do seu
Josias Costa Pinto, lá na década de 70, sonhava com esse teleférico. Quem sabe a gente discute isto. Aliás, eu deixei um projeto pronto de um teleférico. E a iniciativa privada também cuidando disto. Há muito o que fazer. Quem sabe criar uma empresa municipal de turismo, um turismo bem organizado e com a iniciativa privada participando, eu não tenho dúvida que vai ser uma fonte de geração de receita muito especial para o nosso município. Agora as perguntas do editor de polícia, Walter Lenzi Júnior. A primeira delas, dados da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo indicam que nos últimos anos o número de mortes no trânsito de Salto é superior ao número de homicídios. Acredita que a instalação de radares pode ajudar a combater a violência no trânsito? Eu acredito que a educação dos motoristas possa combater a violência do trânsito. As pessoas têm responsabilidade de dirigir. O radar são medidas paliativas que podem ajudar, né? Você vai para Itu, você passa lá perto do condomínio lá, Portal, tem o radar, mas não tenha dúvida que as pessoas respeitam, né? Amenizam a velocidade. Mas o que vale é a consciência que cada motorista tem. E é um absurdo realmente o que tem morrido de gente no trânsito. E moto, então. Hoje a moto está em conta para parcelar, para fazer um trabalho, né, de prestações. Então as pessoas adquirem a moto, que aí não tem a lata do carro, não? Mas a questão do trânsito e a segurança, principalmente, nós temos que, a pergunta me enseja também falar um pouquinho dessa questão de segurança, uma integração da Guarda Municipal. Primeira coisa que eu fiz na primeira semana de 2005 foi uma reunião com a Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda. Eu vou repetir isso aí, se Deus me der a graça e se o povo me escolher, em 2017, pode marcar aí. Nós vamos ter que discutir sério a integração das polícias, reequipar nossa guarda, reequipar em todos os sentidos, desde farda, desde armamento, pelas informações que eu tenho do meu tempo ainda, lá de trás. E há de se fazer, então, a volta dos cães, a volta dos programas de educação, da juventude, que a droga tem sido um tema recorrente na minha pré-campanha. A segurança está intimamente ligada à questão da droga. Hoje nós temos que fazer, e aqui eu quero deixar também a minha palavra de que nós vamos ter que fazer uma grande ordem unida, usando um termo militar, né? Uma grande união das igrejas, das associações, das pessoas de boa vontade para fazer com que esse flagelo das drogas não permeie mais as nossas famílias do jeito que está acontecendo. E tem sido a causa, inclusive, de muito problema de trânsito. Álcool também é droga. Então, nós temos muito problema relacionado às mais diferentes áreas por conta da droga que está disseminando. Eu não tenho a pretensão de que nós, em Salto, vamos ser uma ilha onde não vai ter um problema, não vai existir. Isso é um problema mundial. Mas que nós podemos usar mecanismos e no mínimo, fazer com que um jovem não entre nisto, pronto, já estaremos ganhando essa batalha. E nesse ponto, voltar aos anjos da vida, atuar com o ProReves, né? Esse programa da Polícia Militar, que faz um trabalho magnífico, educar a nossa juventude. Este vai ser uma missão que eu gostaria de colocar como meta da nossa gestão. Outro tema é a questão dos furtos de veículos nos últimos anos se mantiveram crescentes em relação aos outros municípios da região. Fizeram a instalação de sistemas inteligentes de monitoramento por câmera. O senhor pretende instalar esses equipamentos em Salto ou pensa em outra forma para combater esse tipo de crime? Esse pessoal que a gente está pensando em trazer para cá para discutir essa engenharia de trânsito pode ser, junto com a comunidade, eu pretendo chamar, a Câmara Municipal em todas essas discussões. A associação comercial, por exemplo, que tem, os comerciantes têm um interesse imediato e direto na questão do trânsito. Discutir esses caminhos. O prefeito não é aquele que tem as soluções todas para os problemas. Aliás, quando ele pensa que tem, ele erra. Mas eu acredito que dê para discutir. Se for essa a discussão, é que está aumentando o número de carros, está aumentando o número de furto também, não é? Mas eu quero discutir profundamente com a sociedade como achar o melhor mecanismo para tentar debelar
meliantes, né, que fazem esse tipo de coisa, de roubo e tal. Vamos passar agora às perguntas da nossa colunista social, Evelyn Pacheco. Salto tem necessidade de um espaço maior e melhor para seus grandes eventos. O senhor tem ideia de como isso poderá se tornar realidade? Tenho sim, viu, Evelyn? Se nós quisermos ser uma instância turística como a gente imagina de verdade, nós temos que, a exemplo de outras cidades que têm áreas específicas para suas festas, para suas atividades, né, culturais, ter um local específico. Então eu tenho pensado muito nisso, quero refletir seriamente isso com o Conselho de Turismo, vou trabalhar muito com os conselhos. Nós temos que revitalizar todos os conselhos municipais que vão ajudar a gente a definir políticas para a nossa cidade. Então, junto com o Conselho de Turismo, vamos discutir um local. Eu tenho algumas pistas, algumas ideias. Por exemplo, eu acho aquela região do entorno do Monumento à Padroeira muito mal aproveitado. Nós estamos falando de um local tão forte, tão próximo ao centro, e que depois que implantar o trem republicano, vai estar tão... um trechinho de muita afluência de pessoas, né? Não sei se é lá, mas estou pensando seriamente que nós podemos estar tendo galpões cobertos, para que a gente possa realizar nossas festas. E por falar de nossas festas, nós precisamos voltar a ter festas, né, gente? Que deu uma queda aí nos últimos tempos nos nossos grandes eventos, né, que são marcas na nossa cidade, nossa festa italiana, por exemplo. A própria festa da padroeira, a festa setembrina. Precisamos discutir a festa em si e um local específico para essas festas, né? Nós fizemos alguns testes no nosso governo, porque a gente sabe que aí onde ela está, na região do Pavilhão das Artes, antiga Concha Acústica, é uma muvuca o trânsito daquela região. Vamos tentar discutir seriamente. Temos 4 anos, se o povo nos der essa oportunidade, né? 4 anos para pensar e, quem sabe, dar uma solução. Assim como nós enfrentamos algumas coisas, falei da Concha Acústica, nós transformamos aquela região da Concha Acústica em um lugar moderno, bonito, junto com todo o complexo da Cachoeira. É isso que nós vamos ter que enfrentar também com relação a um local para eventos da nossa cidade. Pode anotar aí que a gente vai ter uma participação forte nessa área, se Deus quiser. Geraldo, acredita que os grupos culturais e a cultura de modo geral necessitam um apoio maior ainda do poder público? Olha, é um pessoal que se vira muito sozinho. O poder público não atrapalhando já está bom demais. Aliás, eu falo sempre isso, né? A prefeitura tem que atrapalhar o quanto menos a vida das pessoas. Toda vez que a prefeitura impõe regras, normas e tal, eu tive já a pré-campanha, que foi até segunda-feira, foi muito especial, porque eu tive a oportunidade de conversar com muita gente. E esse grupo que tem a ver com a questão da cultura, né? Teatro, dança, música, um pessoal extremamente animado, disposto a colaborar com a Secretaria da Cultura para fazer coisas belas pela cidade. Eu tenho a impressão que nós vamos fazer muitas coisas juntos com esses grupos que só precisam de um apoio, apoio para realizar o que eles sabem fazer com tanta competência e descentralizar. É uma coisa que a gente fez muito no nosso tempo, né? Não só ficar no centro, no nosso SEC, no nosso teatro, que aliás é uma das coisas que me dá muito orgulho de dizer que a gente, né, teve coragem também de tirar o parque infantil de lá, né? Muita gente, e o parque infantil vai sair de lá. Hoje nós temos um teatro que está aí no roteiro, né, de tantas peças que nos orgulham. Mas descentralizar a cultura é outra coisa que eu vou pedir para estes grupos. Nós temos que estar andando, indo na periferia, porque a cultura, junto com o esporte, tem um papel fundamental no desenvolvimento da nossa juventude. Passamos agora às perguntas de Valdir Líbero, editor de esportes do Jornal Taperá. Mais uma administração se passou e o Estádio Municipal Amadeu Mosca, uma das principais praças esportivas de Salto, segue com obras inacabadas.
sem atender às exigências mínimas da Federação Paulista de Futebol. Se eleito, o que pretende fazer a respeito? Olha, eu pelo que eu lembro, havia uma promessa da administração atual de concluir aquilo, né? Emenda, havia muita coisa. Eu não sei em que estágio está, nós temos que avançar nisso. E, quem sabe, concluir para que dê margem a trazer esses eventos que a federação pede, né? Mas eu penso também, Valdir, que nós temos que valorizar a periferia. Eu sempre estou trabalhando com os campos de futebol da nossa periferia também. Campos oficiais, a região noroeste ainda, eu tenho conversado muito com o pessoal de lá, é uma que não tem ainda um campo de futebol oficial, e vamos trabalhar com essa dinâmica aí. E trabalhar com emendas, né? Vamos ver se a gente consegue emendas aí para concluir esse estádio que, aliás, foi prometido e não foi finalizado. Geraldo, este ano, por muito pouco, Salto foi sede dos Jogos Regionais, algo que não acontece na cidade desde 1991. Se eleito, pretende colocar essa questão como prioridade no plano de governo específico da Secretaria de Esportes da Prefeitura? Olha, eu vejo o esporte como um ingrediente forte, como estava falando há pouco, junto com a cultura, para que a nossa juventude possa ter opções para se desenvolver. E quem sabe a gente até descobrir grandes talentos, estamos na época de Olimpíada, que possam futuramente brilhar por aí. Mas se o esporte já cumprir a missão de afastar das drogas e de provocar esse sentimento de equipe que todos os esportes procuram trabalhar em equipe, o respeito a um técnico. O esporte é um exemplo da vida, né? Então, se nós já conseguirmos essa dinâmica, tanto quanto melhor. Os jogos regionais supõem planejamento, né? O que não dá para falar é que eu vou fazer vou fazer o jogo regional, me credenciar para tanto e depois descobrir que não tem dinheiro para fazer. Aí fica feio, né? Porque aí vem a secretaria aqui e fala, aí você se inscreveu? Então a gente tem que ter juízo também, dependendo de como foram as coisas. Eu fui secretário de esportes no momento de jogos regionais lá atrás. Então, eu sei o quanto que isto é bom para o município, mas o quanto que isto gasta. Haja vista, os Jogos Regionais são para a Olimpíada no Brasil, né? Então, tem que fazer e fazer bonito, se viermos a conseguir. Certamente, no ano de 2017, não vai ser esse ano aí, quem sabe, dentro do universo do período, nós possamos reeditar aquele momento célebre, né, que tantas cidades vieram para cá. Para finalizar, duas últimas perguntas. Com a inauguração da Ponte Estaiada, início das obras do Parque da Ilha e a conclusão do trem republicano, considera que a cidade está agora bem servida na área de turismo? Eu acho que nós estamos num caminho muito forte para isso. Eu só questiono, por exemplo, esse asfalto que foi colocado na região central da cidade, se nós não seria mais útil se nós tivéssemos já colocado para melhorar ainda mais os pontos turísticos nossos, né? De repente, por exemplo, o Parque do Lago parece que foi entregue só uma partezinha. Talvez, se nós tivéssemos direcionado mais recursos da instância para lá, que é importante esclarecer, todo mundo sabe, mas é importante dizer, o único recurso que existe de verdade na cidade e que não precisa de contrapartida da prefeitura é a receita do DAD, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Instâncias. Então nós temos que aproveitar muito bem esses recursos para deixar a cidade de acordo e preparada para esse momento que vai chegar. Eu incluiria, Walter, nesse tripé, trem, ponte, que tem um mirante único no Vale Médio Tietê. Quem subiu lá tem uma visão inesquecível. Junto com a ilha e com o Memorial do Tietê, a ponte, meu Deus do céu, precisa ser reaberta, né? Ponte Pêncil. Ponte Pêncil, isso. Mas eu vejo a Barra. Eu acho que aquele entorno da Barra, que é um bairro operário no passado, tão bucólico, tão bonito, se nós conseguirmos conversar, e já estive lá com os moradores, nós fizemos uma reunião na pré-campanha lá,
Se nós conseguirmos transformar aquilo num local agradável, nós poderíamos ter ali o nosso Pelourinho, né? O falecido Antônio Carlos Magalhães pegou Salvador, uma parte degradada do centro de Salvador, e transformou o grande Pelourinho, que é tão visitado. Não que está degradada lá a Barra, pelo contrário, mas se a gente conseguir discutir com os moradores que aquilo seja um centro de alimentação, de barzinhos, junto com estes equipamentos turísticos todos, eu não tenho dúvida que nós podemos criar e gerar muitos negócios. É isso que eu falei, indústria, turismo e a agricultura, mas o turismo, sem dúvida que vai se consolidar, se depender de mim, uma forte elemento para trazer emprego e renda para a nossa cidade. O senhor viveu um período bom em seus 8 anos de governo, mas não teme que, se for eleito, haverá muitas dificuldades para se governar? Temos sim. Eu encaro a política como uma missão, como uma vocação, e é das artes a mais difícil, porque você tem dificuldade de convivência, a própria família, são pessoas diferentes, a necessidade de um ceder de um lado do outro na família. No serviço, no trabalho da gente também, são relações diferentes, né? de personalidades diferentes. Então se imagina administrar uma cidade, quase 40 mil moradias, inúmeros bairros, dezenas de bairros, demandas diferentes de todos os grupos. Muito entristecido do que essa questão econômica que aconteceu no Brasil, não é? Então a prudência, por isso que cada coisa que eu estou falando, eu tenho muita prudência, porque eu não sei, eu volto a insistir, como estarão as finanças municipais do prefeito que sentar naquela cadeira em 2017. Então é necessário equacionar esses problemas e depois verificar como que a gente vai ter que, num pacto, não é, com a população, trabalhando enquanto esse momento econômico estiver fazendo com que a receita municipal não seja daquelas melhores. Mas eu tenho, acho que, 2 coisas que eu posso dizer, então, que me dão a certeza ou a confiança de que é possível realizar, em pese de todos os trabalhos e dessa certeza que não vai ser fácil. 2 coisas, né? Primeiro, nós tivemos uma caminhada, como você falou, de 8 anos, onde ele aprendeu muito, aprendeu demais com relação ao dia a dia, né? Inclusive com relação aos funcionários públicos, que eu reputo como essencial para o êxito da administração. Então nós temos a experiência acumulada e parceiros. Eu acho que essa é o que me dá essa confiança quando eu penso nesses momentos, né, econômicos difíceis que nós vamos enfrentar. Nós temos o governador, que é um parceiro da cidade de Salto, está nos apoiando. Então eu penso muito em já bater as portas deles, fazer bons projetos. Quando se tem bons projetos, fica difícil fazer não. O projeto da Ponte Estaiada é a prova concreta disto. Foram 2 anos fazendo o projeto para essa ponte que está aí. E se você pegar as fotos do projeto, está lá no book que nós temos, é exatamente igual. Planejado, pensado. Então, quando a autoridade constituída pega aquilo, fica difícil ela dizer não, né? Então, eu penso que, fazendo bons projetos, com essa experiência acumulada e com os parceiros que nós temos, falei do governador, posso falar do vice-governador, que é o secretário do Desenvolvimento Econômico, Márcio França, que é do PSB, que é um dos partidos que estão nos apoiando. Posso falar de, enfim, os democratas que também estão conosco, tem o Ministério da Educação, Mendonça Filho. A saúde, eu já falei, que junto com o Ministério da Saúde, Agricultura e a Caixa Econômica Federal estão com o Partido Progressista. Então nós temos uma série de apoiadores que podem nos ajudar. A própria Fiesp, não tenha dúvida que se nós ganharmos, não vai ser nem no ano que vem, ainda esse ano eu vou procurar a Fiesp para a gente discutir, por exemplo, o Senai. Então, em que pese todos os problemas e todas as dificuldades, eu acredito demais que com as parcerias que nós temos e com a seriedade dos projetos que nós aprendemos a construir
com a nossa equipe, nós vamos abrir as portas aí da cidade, seja em Brasília, seja em São Paulo, seja na iniciativa privada. Então a crença é grande, e o Brasil também não vai permanecer sem ACA para sempre. Nós vamos estar aquecendo essa economia, há de aquecer, não sei se já no ano que vem, mas há de haver caminhos e nós vamos colocar salto nesse caminho de desenvolvimento, que aliás é o lema da nossa campanha, né? Retomando o progresso. Bom, finalizando, em nome do Jornal Taperá e da TV Taperá, queria agradecer a presença do candidato José Geraldo Garcia. Eu que agradeço, Walter. A imprensa são os olhos da sociedade. A autoridade municipal constituída que não tiver respeito pelos jornalistas é uma coisa errada. Então, que não se meta em política, que não se meta na vida pública. A imprensa, ela ajuda também a gente a acertar e a descobrir caminhos. Eu espero ter esclarecido alguns pontos. Certamente, durante a campanha, agora que tem a internet, o nosso grupo político vai estar divulgando o nosso programa de governo de uma forma, porque aqui foi uma forma meio compacta, mas vamos mostrar, vamos apontar os caminhos que a gente está tentando buscar para a nossa cidade, com esse otimismo e com esse senso de responsabilidade também que nós temos que ter. Mas agradecer, Walter. Taperá faz parte da história da cidade e a gente quer agradecer por esse momento tão importante, já que é uma campanha diferenciada, curta, é diferente completamente das que eu participei. São agora já 40 dias, quando for publicada essa entrevista. Com muita esperança, então, numa cidade melhor e juntos, todos juntos, construindo esta cidade melhor, se Deus quiser. Muito obrigado. Eu que agradeço, Walter. Valeu. Rafael, valeu já.